Bem-vindos! Agora vamos começar com uma pergunta. Você teria coragem de passar uma noite numa casa assombrada? Pois foi exatamente isso que, em agosto de 2024, um rapaz chamado Lucas decidiu fazer. A casa era da avó dele, que tinha partido há 7 anos. Mas sua lembrança ainda vive forte em nossos corações. Depois do enterro, a casa ficou abandonada. Ninguém se atrevia a entrar. Nem a família, nem os vizinhos, nem mesmo ladrões. Mas o Lucas estava desesperado. Ele precisava pagar uma dívida e ele achou que gravar um vídeo de exploração urbana no YouTube seria a solução para conseguir o dinheiro. Com apenas uma câmera, um tripé e uma lanterna, ele partiu para a aventura mais radical da sua vida. O que ele não sabia era que a sua avó nunca tinha realmente ido embora, sabe? Ela sempre esteve por perto, de alguma forma. Eram 18h47 quando ele chegou. O sol já estava se pondo, e as árvores tortas do quintal criavam sombras estranhas. A porta da frente, que deveria estar velha, tinha um cadeado novinho em folha. Mas a família nunca colocou aquilo ali. Lucas achou estranho, mas não desistiu. Ele entrou pela janela lateral, a mesma que usava para escapar quando era criança. O cheiro que o recebeu era uma mistura de passado e mistério. Naftalina, madeira podre e aquele perfume doce que a avó usava até o fim. Ele montou a câmera no meio da sala e iniciou uma transmissão ao vivo para uns 40 amigos. Brincando, ele disse: "Galera, se eu morrer aqui dentro, pelo menos alguém vai ver." Logo de cara, a primeira coisa bizarra. O antigo relógio cuco na parede marcava 15h12 e estava funcionando perfeitamente. Ninguém trocava a pilha daquele relógio desde 2017. Lucas deu uma risada nervosa. "Que coincidência!" ele disse para a câmera, tentando se convencer. Decidido a explorar, ele subiu a escada rangente para o segundo andar. Todas as portas dos quartos estavam abertas, exceto uma: o quarto da avó. A maçaneta estava completamente enrolada com fita crepe amarela, como se alguém tivesse lacrado a porta recentemente para manter algo dentro. Ou fora. Intrigado, mas com um frio na espinha, ele desceu. Virou para a câmera e anunciou: "Daqui a pouco eu abro aquele quarto. Primeiro vou mostrar o porão. Dizem que ela guardava umas coisas bem estranhas lá embaixo." No porão úmido e escuro, ele encontrou caixas de papelão empoeiradas. Em algumas delas, seu nome, Lucas, estava escrito com a caligrafia trêmula da avó. Ele abriu uma. O que encontrou fez seu sangue gelar. Eram fotos recentes dele, dormindo na própria cama, no seu apartamento em outra cidade. As datas nas fotos eram de 2023 e 2024. Lucas ficou pálido, a voz falhando enquanto sussurrava para a câmera: "Galera, alguém deve estar me seguindo há anos." Nesse exato momento, a transmissão caiu. A tela ficou preta por alguns segundos. Quando a imagem voltou, ele não estava mais no porão. Estava de volta na sala, ofegante, olhando para cima, falando bem baixo. "Eu ouvi um barulho. Lá em cima, parecia alguém arrastando o chinelo dela." O medo era real, mas a curiosidade, ou talvez a necessidade, era maior. Com a câmera na mão, ele subiu a escada novamente. Cada degrau, um novo baque no silêncio da casa. Ao chegar no corredor, seu coração parou por um instante. A porta do quarto da avó, antes lacrada, agora estava escancarada. A fita crepe amarela, rasgada, jogada no chão. Ele entrou devagar. O quarto estava impecável, como se alguém cuidasse dele todos os dias. A cama arrumada, uma Bíblia aberta no Salmo 23 sobre o criado mudo. E então, ele viu, no reflexo do espelho do guarda-roupa, a imagem da sua avó, sentada na beira da cama, olhando diretamente para ele. Ele se virou num pulo. Não havia ninguém. O quarto estava vazio. A imagem existia apenas no espelho. Em pânico, Lucas saiu correndo. Ele arrastou uma cadeira e a prendeu contra a porta do quarto, trancando-a. Desceu as escadas tropeçando, o coração saindo pela garganta. E foi aí que o terror aumentou. A câmera que ele tinha deixado no tripé, na sala, não estava mais apontada para o sofá.
Alguém tinha mexido nela. Agora, ela estava virada para a escada, esperando por ele. Lucas gritou, a voz ecoando pela casa vazia. Quem tá aí? Mostra a cara! Silêncio total. E então, vindo do segundo andar, uma voz idosa, calma e familiar, respondeu. Lucas, você cresceu tanto. Ele congelou. Era a voz dela, a voz da sua avó, sem tirar nem pôr. Desesperado, ele pegou o celular para pedir ajuda, mas não tinha sinal. Correu para a janela por onde tinha entrado, sua única rota de fuga. Estava pregada com tábuas de madeira novas por dentro. A porta da frente, que antes tinha um cadeado, agora estava trancada com uma corrente grossa e um cadeado ainda maior. Ele estava preso. Ele se encolheu no chão da sala, tentando controlar a respiração. No vidro escuro da televisão antiga e desligada, ele viu o reflexo dela de novo. A avó, parada bem atrás dele, a menos de 1 metro de distância. Ele se virou rápido. Nada. Mas o perfume doce dela agora era quase sufocante. De repente, seu celular vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Era uma foto. Uma foto dele, sentado no chão, naquele exato momento. A foto foi tirada de cima, do ângulo do lustre. A legenda dizia: Você prometeu que voltaria a me visitar todo ano. Você mentiu. Como se essa mensagem fosse um gatilho, todas as luzes da casa acenderam ao mesmo tempo. O velho rádio de válvula da sala começou a tocar Ave Maria na voz de Elis Regina. E então ele ouviu. Passos lentos, descendo a escada. Passo, pausa, passo, pausa. O som inconfundível do chinelo de borracha dela no chão de madeira. A sombra apareceu primeiro na parede. Depois, o corpo inteiro dela surgiu. Vestido azul, cabelo preso num coque, terço enrolado na mão. Os olhos dela eram completamente brancos. Ela parou no último degrau, olhou para ele e disse, com a mesma voz calma: Você trouxe a câmera para me filmar morrendo de novo? Lucas não aguentou. Começou a chorar, a pedir desculpa, a balbuciar que não sabia. Ela sorriu. Um sorriso que não alcançava os olhos brancos. Você veio porque eu chamei. A imagem da câmera começou a escurecer, a falhar. Ela se aproximou, se abaixou e tocou o rosto dele com uma mão fria como gelo. Ele sentiu o toque. Ela sussurrou no ouvido dele: Eu guardei seu quarto do jeito que você deixou. Nesse momento, a porta do antigo quarto de visitas no térreo se abriu sozinha, rangendo lentamente. Lá dentro, estava tudo exatamente como ele se lembrava. A cama de solteiro com lençol do Corinthians, o pôster do seu time na parede, o seu Game Boy na mesinha de cabeceira, tudo intocado, como se ele tivesse saído dali ontem, e não há quase 20 anos. A avó caminhou até a porta daquele quarto e, antes de entrar, virou-se para ele mais uma vez. Você não precisa mais ter medo de mim, meu filho, ela disse, a voz agora suave e acolhedora. Aqui, ninguém vai te cobrar dívida nenhuma. Aqui, você tem 12 anos para sempre. Lucas olhou uma última vez para a câmera, o rosto banhado em lágrimas. Sua voz, agora um sussurro de resignação. Galera, eu acho que vou ficar. A imagem da transmissão distorceu violentamente. A última cena que os amigos dele viram foi Lucas se levantando, caminhando lentamente em direção ao quarto, como se estivesse hipnotizado. A avó sorriu e fechou a porta por dentro. Silêncio. A câmera continuou filmando a sala vazia por mais 4 horas, até a bateria finalmente acabar. 3 dias depois, a polícia foi chamada. Encontraram a casa aberta e a câmera intacta no tripé. Mas o corpo de Lucas nunca foi encontrado. A única coisa diferente estava no quarto de visitas. Agora, havia 2 camas de solteiro. Uma delas, bagunçada, como se alguém tivesse dormido ali na noite anterior. Sobre o travesseiro, um bilhete escrito com a caligrafia da avó. Obrigada por voltar para casa, meu neto. Agora podemos assistir desenho juntos todo sábado. Até hoje, os moradores da região dizem que, se você passar de carro por aquela rua à noite, ainda pode ver a luz daquele quarto acesa. E se olhar com atenção,
consegue ver duas silhuetas na janela, uma idosa e um menino de 12 anos. Eles estão lá, juntos, para sempre. Obrigado por assistir. Se você gostou dessa história, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para mais vídeos como este. Até a próxima.